Além disso, eu não via Deus como algo próximo a mim. Eu via Deus como algo muito distante de mim. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Roberta Dourado e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da oração. Algo que fez uma diferença enorme na minha vida, algo que mudou assim a minha vida da água pro vinho. Quando eu comecei a entender de fato o que era orar, como me conectar com Deus. E eu sei que tem muitas pessoas ainda que não entendem o poder da oração, que não sabem ainda orar. Orar, quando eu falo orar, é se conectar com Deus, é conversar, é ter uma intimidade com Deus. Eu vim gravar assim depois de muito tempo. Eu tenho uma amiga que ela falava muito comigo e ela falava que não sabia orar. Ela me perguntava: Roberta, como é orar? Como é? Eu não consigo, eu fico com vergonha de falar sozinha. Porque assim, a oração ela é diferente do rezar, né? Eu já frequentei tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica. E nessa época que ela conversou comigo, né, ela tava passando por umas dificuldades e eu sempre falava: conversa com Deus, pergunta pra Deus o que ele acha sobre isso. E ela ficava meio: mas como eu pergunto, como eu me conecto? Eu não consigo me conectar, eu não consigo orar. E eu vi que isso também é uma dúvida de muitas pessoas que não sabem como orar, não sabem como se conectar. O rezar é aquele Pai Nosso, é aquele Ave Maria, que é aquela reza ali que já é decorada, já vem de séculos e séculos. Então você reza e aquilo meio que se torna algo automático. Eu, antigamente, eu rezava o Pai Nosso, né, que foi algo que me foi ensinado pela minha mãe, rezar o Pai Nosso e o do Anjo da Guarda. Então foi ali as duas preces que eu aprendi. Mas no decorrer do tempo, eu começava a rezar ali o Pai Nosso, né, e começava: Pai Nosso que estás no céu, santificado. E no meio da reza eu dormia. Eu não conseguia me conectar com Deus através dessa reza, através da reza de Ave Maria ou do Pai Nosso. E pra mim aquilo ali era só uma rotina, assim como escovar os dentes, assim como beber água. Aquilo era uma rotina pra mim. Antes de dormir eu preciso rezar e pronto. Às vezes eu rezava pela metade, porque eu dormia antes, por ser ali algo decorado. E a oração não, a oração você conversa com Deus, você tem aquela troca ali com Deus, você conversa e muitas vezes ele responde pra você. Então é essa reza, é essa oração que eu venho aqui conversar com vocês. A partir dessa pergunta, né, que ela fez e que me fez refletir, eu comecei a lembrar lá atrás, quando eu só rezava e eu ia pra igreja evangélica e via as pessoas orarem, né, que é quando as pessoas conversam com Deus como se eu estivesse conversando aqui com você, como se eu estivesse conversando com meus amigos ou com uma amiga muito próxima minha. Eu desabafo. Então as pessoas ali, elas pediam coisas, elas agradeciam coisas e era uma coisa assim muito forte, muito temente. E só que quando eu chegava em casa eu ficava com vergonha de reproduzir aquelas orações que eles faziam na igreja, porque quando eles estão ali, eles fazem uma oração muito bonita, com algumas palavras mais difíceis. Então pra mim eu ficava meio com vergonha de chegar em casa e reproduzir aquela oração. Eu não tinha muita intimidade com Deus pra chegar e conversar com Ele. Além disso, eu não via Deus como algo próximo a mim. Eu via Deus como algo muito distante de mim, né? Desde lá de quando eu era criança, o meu pai, ele sempre colocou na minha cabeça de que Deus vinha sempre acima de tudo e na frente de qualquer coisa. Então, se eu amasse ele, se eu amasse meu pai, né, ele falava: se você me ama, você tem que amar primeiro a Deus. Depois você ama a mim, a sua mãe. Se eu não conseguia compreender isso, porque não entrava na minha cabeça, como é que eu vou amar mais um ser que eu não conheço, que é Deus, e do que meus pais que estão aqui, que eu amo acima de tudo. Eu não entrava na minha cabeça que eu tinha que amar
a Deus acima de tudo, acima do meu pai, acima da minha mãe. Então eu via Deus como algo muito distante, como no fundo eu acreditava em Deus porque eu sempre ouvi, né, a palavra dele, meu pai sempre falava pra mim. Só que criança, adolescente, eu sempre ficava naquela assim, mas como se fosse mesmo algo bem distante, como se Deus não fosse assim aquela coisa próxima, sabe? Aquela que eu não pudesse ter intimidade com Deus. Até porque eu via Deus como algo muito, além de estar muito distante de mim, um ser intocável, um ser que eu não pudesse me aproximar, não pudesse falar com ele com uma intimidade maior. Eu teria que sempre me curvar a ele para poder falar. Então eu nunca me senti digna, talvez essa seja a verdade, de conversar com Deus. Eu tinha muito aquela ideia de que Deus castigava, né? De que qualquer coisa que eu fizesse errado, Deus ia me castigar. Então, era como se ele fosse algo que tava ali me olhando, mas que ele, se eu fizesse alguma coisa errada, ele ia me punir, me castigar. Então, era algo que eu tinha medo e que eu não aceitava amar ele e ter essa intimidade com ele mais do que eu amava meu pai. Se meu pai tava ali, se meu pai me criou, minha mãe me criou, eles me deram a vida, eles me amaram, eles cuidaram de mim, e Deus tá ali pra qualquer vacilo que eu der, eu me punir. Então eu não conseguia ter esse tipo de conversa, né, de chegar em casa e de orar, de pedir, de me aproximar mesmo de Deus. E no decorrer do tempo, né, eu fui passando por várias situações. Quando eu me vi sozinha, né, sem meu pai, sem minha mãe, sem ninguém do meu lado, eu consegui sentir Deus junto comigo. E eu sentia ele de uma forma inexplicável. E eu sentia ele de uma forma que ninguém tinha me apresentado antes, porque, como eu falei, as pessoas ao meu redor acreditavam num Deus que castigava, em um Deus que punia, né, em um Deus que estava muito distante. Então, quando eu me vi sozinha, quando eu me vi ali, eu comecei a encontrar Deus. É como se Deus estivesse me puxando para perto dele e falando e conversando comigo e me mostrando a real identidade dele. O que de fato é Deus. Deus se mostrou para mim de uma forma muito generosa, de uma forma muito bondosa. E eu comecei a me aproximar e comecei a ter uma intimidade maior. As primeiras vezes que eu orei foi toda errada. Tentava imitar mais ou menos da forma que eu via as pessoas na igreja orando, eu tentava reproduzir em casa. Eu não sentia ainda uma conexão, mas eu tentava. Eu baixava meus olhos, começava a conversar com ele, tentava falar de uma forma bem bonita, como se a gente tivesse que ter uma formalidade para lidar, né, para conversar com Deus. Então, na minha cabeça, eu tinha que ter uma formalidade, eu tinha que estar ajoelhada, com as mãos assim, eu tinha que estar com o véu, e eu tinha que orar temente e falando bem formal, por ver na igreja as pessoas orando de uma forma mais formal. Eu chegava em casa e tentava reproduzir. Eu sentia algo diferente, né? Mais do que quando eu só rezava, quando eu só repetia aquela reza de anos e anos. Eu sentia um poder maior, mas à medida que eu ia orando de um jeito formal com Deus, eu fui me aproximando mais e acho que quando eu comecei a ter essa aproximação com Deus, essa intimidade maior, que eu comecei a receber as respostas, né? Às vezes eu orava e passava horas e eu já recebia uma resposta, algo que não acontecia. Então eu sentia que eu estava me conectando com algo maior e eu sabia que era Deus, eu sabia que era fruto das minhas orações, era fruto da minha fé que estava começando a vigorar. Então eu comecei a ter também respostas de Deus e Deus me falava que eu não precisava daquilo tudo para conversar com ele. Se eu estivesse no ônibus, no meio da estrada chorando, passando por alguma coisa e eu quisesse conversar com Deus, eu não precisaria chegar em casa, me ajoelhar e colocar o véu e naquela formalidade toda conversar com ele. Intimamente, no meu ser, eu já poderia conversar com ele. E ele iria me escutar, e ele iria me acalentar,
e ele iria me dar colo em qualquer lugar que fosse. E a partir daí eu fui criando essa conexão, eu fui entendendo aquilo que meu pai falava, que Deus é tudo na nossa vida, que Deus ele tem sim que estar à frente de qualquer coisa, de qualquer pessoa, o amor, nosso amor por ele, nossa fé. Então eu comecei a entender que a oração, ela nada mais é do que você conversar, é você se abrir com Deus. É você conversar como se você conversasse com a sua amiga. Foi a resposta que eu dei pra minha amiga, né? Pra minha melhor amiga. Quando ela tava sofrendo, passando pelas dificuldades, e eu sempre aconselho, assim como ela também me aconselha hoje em dia, a buscar Deus, a buscar as respostas em Deus, a orar, porque Ele responde, Ele tá ali esperando a gente ir, né, pedir o colo dele. Então eu falei, foi a mesma coisa que eu falei pra ela, Deus tá aí, então pergunta pra Ele, ora. E aí ela me perguntou, mas como que ora? Eu não sei, às vezes eu tô orando e aí eu começo a pensar em outra coisa. E isso acontecia comigo também, às vezes eu começava a orar e eu começava a pensar em outras coisas. E com o passar do tempo, não. Você vai criando essa intimidade com Deus e você vai vendo que é algo natural. É algo que você vai... Às vezes eu tô no meio de uma fila e eu simplesmente silencio tudo que tá ali em volta, né? E eu converso com Deus aqui. Não tenha medo de conversar com Deus. A oração, ela transforma a nossa vida. Ela nos dá a oportunidade de ser mais próximo de Deus. E quando você tem essa intimidade com Deus, quando você cria essa proximidade, e não é da noite pro dia. Primeiro eu comecei lá de um jeito formal, onde eu pensava que eu precisava daquilo para falar com Deus, para ser íntima de Deus. E à medida que eu fui entendendo a oração, à medida que eu fui conversando com ele, à medida que eu chorava e recorria a ele, todas as vezes que eu começava a chorar, que eu sofria por alguma coisa, que eu ficava angustiada, eu corria para os braços de Deus, porque eu entendia que ele estava ali para me socorrer, para me acalentar, e eu sabia que logo em seguida ele iria me responder. Porque você começa dessa forma, de uma forma que você não entende mais ou menos, você não sabe se fez certo, você não sabe se Deus realmente escutou as suas orações, se Ele tá prestando atenção naquilo que você tá dizendo, se é bonito o suficiente para Deus te ouvir. E quando você vê que a oração ela é muito mais do que isso, a oração, a conexão com Deus, ela é muito mais do que isso, do que algo formal, você vai entendendo que Deus é algo próximo da gente, que Ele não é aquele ser que fica distante, que Ele não é aquele ser rígido que as pessoas pintam, aquele ser que te castiga, que Deus, aquele ser que tá aqui junto com você, que a qualquer momento que você quiser conversar com Ele, basta você silenciar ali o que tem à sua volta e conversar com Ele internamente, externamente. Muitas das vezes eu gosto de orar conversando mesmo com Deus, em palavras. Às vezes eu gosto de conversar com Deus internamente, eu fico quietinha no meu canto e começo a conversar com Ele. Muitas vezes eu gosto de me conectar e orar através de canções. Eu coloco as músicas e começo a louvar a Deus. Isso também é uma forma de me conectar com Ele. Eu sinto a presença dele, eu sinto que Ele tá ali. Então, quanto mais você vai criando essa intimidade, mais você vai tendo essa aproximação. E você começa a se perguntar o porquê não começou a orar antes. Porque é muito bom você ter essa conexão com Deus, é muito bom você ser íntima de Deus. E a oração, ela é muito poderosa mesmo, porque ela te tira de buracos infinitos, assim. Ela te puxa lá de baixo, ela te revigora. É o poder da oração, porque a oração, ela te leva, né, a ter essa intimidade com Deus, que não é da noite pro dia, como eu falei, mas é algo que quando conquistado, você não quer perder nunca mais, você não quer viver sem aquilo mais, você quer ter sempre essa intimidade. E eu confesso que por muitas vezes eu me distancio de Deus. Eu sei que Ele não se distancia de mim, Ele nunca se distancia da gente. A gente é que coloca Deus um pouco mais longe, assim, a gente coloca outras prioridades na nossa vida e a gente acaba esquecendo de puxar Deus para próximo da gente. Porque quanto mais a gente ora, quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente se conecta com Deus, quanto mais a gente
tem essa intimidade com Deus, a gente consegue mudar tudo à nossa volta. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É um vídeo diferente aqui pro canal, mas eu espero muito que vocês gostem desse tipo de assunto. Coloca aqui nos comentários como é que você faz, se você prefere rezar ou orar, como é a sua relação com Deus. Escreve aqui nos comentários pra mim que eu vou amar saber a experiência de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mesmo para conversar um pouco com vocês sobre o poder da oração, sobre a intimidade com Deus, sobre a importância, né, de se ter essa intimidade com Deus. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo e se inscreva no canal, deixa aqui o seu comentário que eu vou responder, vou ler tudinho. E um grande beijo pra vocês, gente. Fiquem ligadinhos que vem mais assuntos como esse aqui no canal e tchau, tchau!